Olá, queridos. Que Deus abençoe de forma grande e poderosa a vida de todos, absolutamente todos. Bom, nós temos este propósito de oração todos os dias, praticamente, né? Neste horário. E graças a Deus, muitas pessoas, elas estão dando seus testemunhos, né? Falando exatamente o que Deus ele tem feito. E isso é muito bom, né? A gente vê aí os milagres, a gente vê as transformações acontecendo na vida das pessoas. E a gente, então, observa a glória de Deus nisso tudo, não é? E nós temos falado exatamente sobre esta fé que não aceita a situação, que não aceita o problema, que não aceita absolutamente a imposição daquilo que é mal sobre as nossas vidas, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre este assunto e não só vamos falar, como também nós vamos fazer a oração e Deus, Ele proverá. Não tenha dúvida disso. Ele tem providenciado a bênção sobre a vida de milhares de pessoas que têm acreditado, que têm crido. Entende? E nós estamos nessa fé, exatamente para que você seja alcançado, seja tocado, seja abençoado, né? Hoje, inclusive, eu recebi um testemunho de uma senhora que ela falava exatamente sobre o propósito que ela fez e a resposta que Deus concedeu a ela, que Deus ele deu a ela. Então, se de fato, né, as pessoas estão sendo abençoadas pela fé, por que não você sendo abençoado? Então, compartilhe com as pessoas que você puder. Nós vamos ministrar uma palavra que vai abençoar você, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida num todo. E eu acredito que você certamente crê nisso, né? Que Deus ele pode e vai abençoar você. Na mensagem de hoje, nós vamos falar de uma forma direta, sobre a fé, tá? É isso que nós vamos falar. E eu queria que você prestasse muito atenção, mas muito mesmo, porque eu tenho a certeza que isso vai falar com você, que Deus vai falar com você, que isso vai te estruturar, isso vai te alimentar, isso vai te fortalecer. Isso certamente vai te fortalecer. Tá bom? Então, vamos então ao texto que fala sobre isso. Eu já quero começar, né, a mensagem. E a gente vai ganhando tempo, enquanto isso você vai compartilhando com as pessoas que têm participado, aliás, que precisam dessa bênção, que precisam desta oração. Tá bom? Se você tem a sua Bíblia, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 9. Abra lá a sua Bíblia e a gente já vai ver sobre isso. Nesta terça-feira, nós estamos com o propósito de cortar o mal que atua na vida das pessoas. A Bíblia fala do laço do passarinheiro, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos estar tratando nesta terça-feira, às 10 da manhã, ali na nossa sede,
do Braz. E depois falamos mais sobre este assunto. Mas agora vamos ao texto. Vamos já ouvir a palavra. Você gosta de ouvir a palavra? Hã? Ah, bispo, eu gosto. E gosto muito, né? E gosto muito de ouvir. Deus, ele nos edifica pela palavra. Deus, ele nos orienta. A palavra produz a fé que nós precisamos para que possamos ser abençoados, né? E nós vamos ser agora por intermédio desta mensagem. Capítulo 9, já eu começo a ministrar, tá? Vai ser bênção para você, vai ser bênção para a sua vida. Você já compartilhou? Não? Ah, bispo, eu não compartilhei ainda, mas eu vou compartilhar. Bom, deixa eu cumprimentar alguns que estão aqui com a gente, tá? Eu vou fazer diferente aqui. Vou trazer para cá a minha referência, né? Que aí eu consigo ler também os comentários de vocês. Pronto. Vamos lá. Falando aqui conosco está Natália Félix. Eu consegui alcançar a meta de vendas. Olha aí, ó, já é testemunho, ó, tá vendo? A meta de vendas na loja. Toda a honra e toda a glória a Deus. 10%, olha aí, ó, da minha comissão, do meu salário, é para esta obra abençoada. Que bom, hein, Natália? Glória a Deus por isso. É mais uma bênção que chega para você e vai chegar mesmo. Mais e mais. José Aldaí também cumprimentando. Vila Neide pedindo aqui um Deus proverá. Vera Lúcia também falando com a gente, né? Andréia Ferreira, Roseli de Oliveira Rabelo, Kita Oliveira. Amanhã vou estar na igreja com o Senhor. Amém. Vamos estar juntos, se Deus quiser, às 10 horas. Tá? A Natália aqui falando, Edileuza. Eu já, bispo. Tá? Boa noite, bispo amado. A paz do Senhor Jesus é aí da Maria. A Maria Aparecida Borges, sou de Minas Gerais, bispo. Amém. A Lúcia Helena, bispo, manda um Deus proverá para a minha vida espiritual, cura, e aí por diante. Luiz Carlos também conosco aqui, cumprimentando a gente. A Marisete Góes, mandando coraçãozinho para nós. Obrigado. Tá? Maria Inês, eu gosto muito da palavra. Maria Rosângela, boa noite, meu bispo querido. Manda um Deus proverá na minha vida financeira. Muito bem, tá aí, ó. Eita glória, Deus é maravilhoso, aleluia. Maria Abadia Lopes, né? E também a Rejane Conserva, tá? Aqui falando com a gente. Mas quem? Vera Fabiano da Silva, Deus proverá. Natália Félix, eu recebo. Boa noite, bispo. Todo mundo aqui cumprimentando. Bom, vamos à palavra? Vamos lá? Vamos meditar no que Deus tem para falar com a gente hoje. E acredito que é bênção. Livro de Mateus, o capítulo é o 9 e o versículo é o 18. Tá bom? Vamos orar primeiro. Deus poderoso, abra-nos o entendimento, meu Pai, e fale conosco. Nos dê a Tua palavra, nos dê, meu Pai, a revelação, a inspiração, a direção. Usa o pregador. Fala conosco, meu Deus, de verdade. E a glória seja somente do Senhor. E todos digam amém. Muito bem, vamos lá. O texto diz assim, ó. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe. Preste bem atenção. E o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo,
Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então nós estamos aqui diante de uma situação onde um homem importante, ele teve um problema dentro da casa dele com a sua filha. E ele procurou o Senhor Jesus e disse: olha, a minha filha, ela faleceu agora, ela morreu. Mas se você colocar a mão nela, ele estava dizendo, ela viverá, ela vai viver. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Observe bem. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na orla da sua roupa. Estamos falando aqui de dois assuntos. Primeiro, um homem se viu em apuros diante de uma situação que aparentemente era irreversível. Não mudaria, não poderia mudar por conta do falecimento da filha. E eu vou focar um pouquinho na atitude deste homem. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Nós estamos diante de um homem que a filha dele tinha morrido. Geralmente, quando alguém tem a notícia, a informação que alguém morreu, então qualquer pessoa, ela dá aquilo por caso encerrado, morreu, acabou. Entende? É assim que a pessoa ela enxerga, é assim que a pessoa ela vê. Bom, morreu, não tem mais jeito. Então agora vamos esquecer, vamos deixar para lá. Acabou. Isso é o raciocínio normal, é a ideia normal, é o comportamento normal. Você está compreendendo o que eu estou falando? De qualquer pessoa. Mas não é o comportamento de quem vive pela fé. Porque ele disse, olha, a minha filha, ela morreu, faleceu, e foi agora mesmo. Mas ele disse, vem, impõe a mão e ela viverá. Ou seja, o que eu quero trazer para você aqui de entendimento é o seguinte. Quando a pessoa ela vive pela fé e vive da fé, ainda que o caso, a situação pareça ou esteja visivelmente concretizada como algo que não tem mais jeito, essa leitura daquilo que não tem mais jeito é só para aqueles que vivem fora da fé. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A pessoa que vive fora da fé, ela não crê. E pelo fato dela não crer, pelo fato dela não acreditar, preste bem atenção nisso. Então, qualquer situação, qualquer problema que se levante contra ela, ela dá por caso encerrado, não tem jeito, vou fazer o quê? Agora veja esse homem, não era para ele dizer, morreu, acabou, vou procurar Jesus para quê? Mas a informação de que não tinha jeito não foi capaz de neutralizar a fé daquele homem.
qualquer pessoa diria, já morreu, você quer mais o quê? Mas mesmo assim, ele foi até Jesus e disse, olha, se você colocar a mão nela, ela vai viver. É isso que hoje Deus está nos usando para trazer ao seu entendimento. Porque às vezes nós vamos passar, vamos viver situações na vida que nos revelam isso. Essa ideia de que não tem jeito. É impossível. Não tem uma solução, não tem um caminho, não tem uma maneira, não tem. Vou fazer o quê? Não sei se você está me entendendo. Eu vou fazer o quê? Mas essa questão de você dizer, acabou, esquece, desisto, é somente quando você não vive da fé e pela fé. Porque quando a gente vive pela fé, na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, tudo é possível àquele que crê. Entenda a diferença. Tudo não é possível àquele que tem uma religião. Tudo não é possível àquele que tem uma igreja. Tudo não é possível àquele que tem um cargo religioso, aquele que tem tempo ou conhecimento bíblico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo não é possível àquele que é mais bonzinho do que o outro, aquele que cometeu menos erros do que o outro. Não é isso. Ele disse assim, tudo é possível àquele que crê. Então este homem, ele por mais que recebesse a informação que a filha, ou vendo a filha morta, ele não deixou de crer. Em suma, Bispo Luciano, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que quando você entende o poder da fé, você não pode, de forma nenhuma, mas de maneira alguma, achar que alguma coisa Deus não pode fazer, por pior que seja, por mais difícil que seja, por maior que seja, por mais que esteja fora do seu controle. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, não importa a sua situação. Eu acredito que ela não está na situação deste homem. A filha dele já tinha morrido. Mas ele não deixou de crer que Deus podia fazer um milagre. Então, talvez o seu caso, ele nem se trata de uma situação igual. Mas pode ser um caso que você está passando, vivendo muito difícil. Dificílimo. Dificílimo. Que talvez até de forma, olhando aos olhos humanos, você pode dizer assim, é irreversível, não tem como mudar isso. É algo grande demais. Tudo bem, é algo realmente grande demais para você. Mas pega isso e coloca do lado do Deus que você crê. Tenta comparar o tamanho. E veja se tem alguma relevância o tamanho deste problema com a grandeza e o poder do Deus que nós conhecemos. Então nós temos que fazer como este homem. Não importa o que seja, vai procurar Jesus. Não importa o tamanho do problema, não importa a situação, ainda que todos digam que não tem jeito, que acabou, esquece, desiste, vai procurar Jesus.
vai procurar Jesus, vai diante dele, vamos orar, vamos nos colocar diante dele. Entende isso ou não? Eu vou, para que você entenda, vou ler de novo. Minha filha faleceu, mas agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Por mais que parecesse que não tinha jeito, mesmo assim, ele levou o caso até Jesus. Então Deus está dizendo, traga o caso até a mim. Ah, mas já tem muito tempo, mas é difícil, é impossível, a luta está grande, está todo mundo, o problema está aí. Jesus está dizendo para você, traz o caso até a mim. Porque diz a Bíblia que depois que ele falou isso, Jesus se levantou e seguiu ele e os seus discípulos. Ou seja, Jesus foi com ele até o lugar da menina. Jesus foi resolver. Então, o recado de Deus nesta mensagem é que não importa o que seja ou como esteja, Jesus está dizendo, traz o caso até a mim. Faça como este homem. Coloque, então, esta situação diante de Deus. Coloque essa situação diante dos teus filhos. Coloque essa situação, aliás, dos teus filhos diante de Deus. Coloque essa situação da sua casa, da sua vida financeira, da sua vida espiritual, do seu ministério. Você pode passar a vergonha que for, você pode passar a humilhação que for, você pode passar o problema que for. Leva o caso até Jesus. Amém? Jesus está dizendo, a palavra está dizendo, não importa o que seja, traz o caso para mim. Ele pode resolver o que for. Se resolveu deste homem, que a filha tinha morrido, não vai resolver o seu, o nosso. O problema é que às vezes nós descremos e damos voz, aliás, damos ouvidos àqueles que querem dizer, esquece, não tem jeito, pior do que isso, não tinha, a filha dele que tinha morrido. Garanto que nós não estamos na mesma situação. Então, se ele resolveu o extremo, não vai resolver o nosso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, mesmo com ele tendo a notícia da filha morta, ele foi até mim. Qualquer um diria, eu não vou, para quê? Já morreu, esquece, deixa para lá. Desistiria de buscar. Desistiria de orar. Iria desistir de se colocar diante de Deus. Mas ele não desistiu. E se você não desistir e colocar a situação diante de Deus, Deus vai abençoar. Você crê nisso? Então, receba essa palavra, toma ela para a sua vida e Deus ele vai te honrar. Tá bom? Deus ele vai te honrar. Agora eu queria chamar você para orar. Vamos orar? Vamos pegar o caso e colocar este caso diante de Deus? Vamos? Então vamos lá. Feche os seus olhos. Se possível for, claro.
Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, Deus poderoso. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que está acontecendo conosco hoje. O Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Hoje, amanhã, todos os dias. Não há nada que passe, meu Deus, desapercebido aos teus olhos, e o Senhor conhece o coração, a intenção, a fé, o desejo de cada um. Então olha para o coração dessa irmã, desse irmão, para o nosso, e veja se há franqueza, meu Pai. Veja se há sinceridade. Veja se há fé. Porque, como nós lemos e o Senhor nos deu, este homem, ele te procurou com a filha morta. Qualquer pessoa diria, meu Pai, para que ele não procurasse mais, porque não adiantava. Mas ele procurou. Ele não se baseou na fé dos outros. Ele se baseou na fé dele. E a fé dele era que se o Senhor colocasse a mão sobre a filha dele, ela poderia voltar a viver. Então, meu Deus, essa é a nossa fé. Coloque agora, minha irmã, meu irmão, a tua fé. Qual é a tua fé diante de Deus? A fé dele era que se ele colocasse a mão sobre a menina viveria. Então, qual é a sua fé? Meu Deus, a minha fé é que o Senhor pode reverter qualquer quadro. É que o Senhor pode, meu Pai, envergonhar os inimigos e dar vitória àqueles que te buscam. É que o Senhor pode levantar o caído, que o Senhor pode abrir a porta fechada, que o Senhor pode curar o enfermo, o doente, ainda que esteja em estado terminal. A minha fé é que o Senhor pode, meu Deus, trazer à existência algo que não existe, trazer uma solução que resolva de uma vez por todas a vida deste homem, desta mulher, ou seja, de quem quer que creia. Então nós cremos, diga para ele, eu creio, meu Deus, é por isso que eu estou nesta oração. Diga, eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida, sim. Eu creio que ainda tem jeito. Eu creio que o Senhor ainda pode exaltar, o Senhor ainda pode levantar, o Senhor ainda pode abrir os caminhos, o Senhor ainda pode salvar, meu Pai, a vida, a alma desta criatura, desta pessoa que precisa tanto de uma ajuda. Meu Deus, tem gente agora orando comigo em outro país. Tem gente agora orando comigo no interior de São Paulo, na cidade de São Paulo, orando comigo no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Sul do Brasil, meu Pai, na região Centro-Oeste do Brasil. Tem gente orando comigo de tantos lugares agora, mas somos aqueles que, embora estejamos cada um em um lugar, o Senhor está em todos esses lugares conosco. Então, meu Deus, vem agora, meu Pai, proteger, guardar, livrar-nos, meu Deus, da intenção do mal. Porque às vezes o mal, ele age, ele usa situações, usa pessoas para tentar, meu Pai, acabar com a vida do outro, meu Deus. Essa é a função do mal. Mas o Senhor pode proteger, o Senhor pode, meu Deus, abençoar, o Senhor pode, meu Pai, amarrar essa força maligna que está se levantando contra esta casa, contra esta família, contra a vida desta pessoa, agora no hospital, no presídio, meu Deus, em casa, no trabalho, a inveja, o olho grande, a maldade, em nome de Jesus Cristo, repreenda agora, e sobre a tua vida, minha irmã, recebe o poder de Deus aí agora. Recebe, meu irmão, a tua cura agora. Deus te toca, toca nesta perna, neste joelho, toca nas tuas articulações, esse problema no coração, Deus te cura, essa diabetes sai daí agora, recebe isso aí, você recebe a cura agora dos teus olhos, esse trabalho, essa porta se abre, esta causa Deus te dá como ganha, recebe o poder de Deus agora da cabeça aos pés, sobre a tua vida, Deus proverá.
Recebe teu milagre agora. Recebe a providência da cabeça aos pés. Recebe a resposta. Diga, eu recebo. Tu vai sentir um poder que te visita. Esse poder não é de homem nenhum, é de Deus. Recebe aí onde você está. Cada pessoa que você coloca na oração vai ser alcançada, tocada, abençoada. Meu Pai, aquela mulher, ela não tinha, segundo ela, nada, meu Deus. Ela disse, o homem falou assim, o que você tem? Ela disse, eu não tenho nada. Eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite, que eu vou comer com meu filho e vou morrer. Era isso que ela achava. Mas o homem de Deus falou, pega um pouco e faz um bolo para mim primeiro. E depois você come o resto, do resto. Ou seja, quando aquela mulher creu, meu Pai, o milagre foi tão grande, que nunca mais faltou nada para ela. Eu creio neste milagre para todos que estão nesta fé. Diga comigo, eu creio. E eu recebo em nome de Jesus. Consagra essa água, pegue a água. E que ela receba a unção que fortalece, que renova e abençoa os que creem. Diga amém e diga graças a Deus. Amém. Beba da sua água aí e toma posse da tua bênção. Olha aqui para mim, escuta o que eu vou te falar. Eu estava fazendo esta oração agora e nesse exato momento me veio no meu coração espiritual o texto que fala daquela mulher que sustentou a obra de Deus. Deus falou assim, você vai até a casa de uma mulher viúva que ela vai te sustentar. Eu estava orando agora e Deus trouxe isso ao meu coração. Na verdade, escute isso aí, qualquer mulher, ela poderia, ou homem, levar o sustento para o profeta, para a obra de Deus. Qualquer. Mas foi especificamente aquela mulher. Sabe por quê? Porque embora a obra de Deus precisasse, aquela mulher precisava ainda mais de um milagre. De um milagre. E sabe o que aconteceu? O homem de Deus falou assim, vem cá, o que você tem aí? Ela estava catando lenha para fazer um fogo. E ele perguntou, o que você tem aí? Ela falou assim, eu tenho um pouquinho de farinha, escuta isso aí, um punhado de farinha, um punhado é um pouquinho na mão, ou então o que ela tinha era só isso aqui de farinha, punhado, e um pouco de azeite. Ela falou, é o que eu tenho. Mas ela achava que ela não tinha o quê? Nada. Ela tinha, presta atenção, ela tinha um pouco de farinha, um punhado de farinha, tinha um pouco de azeite. Foi com aquelas duas coisas que Deus fez um grande milagre na vida dela. Com que, bispo? Com um pouquinho de farinha e um pouco do azeite.
aquilo que ela achava que não era nada. Um grande milagre de multiplicação aconteceu na vida daquela mulher. Porque depois dali nunca mais faltou nada para ela. Ela prosperou de uma maneira tão grande. Tão grande. E o que é que eu consigo entender? Por que Deus trouxe isso ao meu coração no momento? Presta bem atenção. Que eu estava fazendo a oração. Escuta isso. O que Deus usou daquela mulher para fazer um grande milagre? Um punhado de farinha e um pouco de azeite. Não foi isso? Eu quero saber de uma coisa. Se você crê que o mesmo Deus que usou o profeta para levar aquela mulher a ser abençoada, esse Deus pode me usar para você ser abençoado e haver multiplicação na sua vida. Por que eu pergunto se você crê? Porque tem uns que não creem, mas tem outros que creem. Aquele homem, o profeta, falou assim: tu vai pegar esse pouquinho de farinha e esse azeite e você vai fazer um bolo para mim primeiro. Ou seja, aquela farinha e aquele azeite representava o dízimo e a oferta daquela mulher. O dízimo e a oferta daquela mulher. E ele falou assim: primeiro você vai fazer para a obra. Depois você vai ver o que Deus vai fazer por você. Ela poderia dizer: não, tá louco, eu só tenho isso aqui, não vou fazer isso, tá doido. Como alguns chamam a gente, né? Aí, aproveitador, uma mulher viúva, só tem aquilo ali, tadinha, e ele tá pedindo para ela fazer de oferta aquilo ali, é loucura. É o que falam os que são fora, os que não estão na fé. Mas essa mulher, escuta, ela creu. E ela foi lá e pegou um pouco de farinha, um tanto de azeite e deu como oferta naquele momento e fez lá o sustento daquele profeta. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ela prosperou tanto, tanto. Nunca mais aquela mulher teve escassez. Poderia ser qualquer um, mas foi ela. Escuta, eu vou fazer um propósito com todos que creem agora. Todos. Você vai pegar agora, presta atenção, o seu dízimo, e se você já devolveu, você vai fazer o seu dízimo pela fé. Pela fé. Presta atenção. E uma oferta de 100 ou de 50 reais. Escute bem. Aliás, uma oferta de 100, de 50 ou de 30 reais. E o seu dízimo. Bispo, eu tenho fé até para devolver o meu dízimo de novo. Para entrar nesse, eu quero entrar nesse propósito. Preste atenção. Aquela farinha, aquele azeite representava o dízimo e a oferta dela. Ele falou: faz agora para mim primeiro. Ele disse isso. E aquela mulher, ela fez, e a Bíblia diz que nunca mais faltou nada para ela. Deus abençoou. Então agora, Bispo Luciano, eu creio. Tu vai pegar agora o seu dízimo, ou então você, bispo, eu nem recebi, mas já vou dar ele adiantado.
Ou então eu já entreguei e vou fazer pela fé de novo. Ou então, bispo, eu vou tirar aqui, eu vou fazer um dízimo da minha fé e uma oferta do que o Senhor determinou. Vai ser a minha farinha e o meu azeite. E agora, você vai apresentar, entregando e fazendo essa oferta e ajudando a obra. Preste atenção. Você vai fazer nesse Pix, porque eu vou receber esses comprovantes. E eu vou colocar, preste atenção, pela fé, num punhado de farinha, este azeite de Israel. E vou colocar todos os nomes de vocês e vou ungir, vou untar, sabe, com esses dois elementos. E vou colocar sobre eles e vou pedir ao meu Deus, Senhor, da mesma maneira que aquela mulher atendeu o chamado do profeta e fez, e te apresentou como dízimo e oferta, farinha e azeite, eu te apresento esta farinha, este azeite que está aqui comigo, sobre os nomes dessas pessoas. Prospera. Aonde ele estiver, seja quem for. Se tu és o mesmo Deus daquela época, então o Senhor pode fazer mesmo e muito mais hoje. Queridos, existiam várias viúvas naquela época, com muitas necessidades. Agora, ela foi a que creu. Existem várias pessoas aqui conosco. Isso é para aqueles que creem. Bispo, eu vou fazer agora esse propósito. Eu vou fazer nesse instante. Compreende? Eu vou pegar, presta atenção, você vai pegar agora o seu dízimo, tá? Não sei quanto é o seu dízimo. E uma oferta. O dízimo que representa o dízimo que representa o óleo e a oferta que representa a farinha. Ou de 100, ou de 50, ou de 30 reais. E você vai fazer como aquela mulher fez com a farinha e com o azeite. Agora, bispo, eu tenho fé, eu já devolvi meu dízimo e vou fazer novamente. Amém. Bispo, eu não tenho, mas eu vou fazer a oferta e depois eu vou devolver o dízimo. Amém. Mas se tu tiver fé para fazer, faça. O Pix, você já sabe, se não sabe, eu vou falar agora. É pix2@iudp.org.br. Pix2, você vai escrever a palavra Pix, botar o número 2, tá? É em número, não é por extenso, não, é número 2, @iudp.org.br. Por que nesse Pix? Porque quando você faz nesse Pix, chega para mim agora o teu nome. Eu vou recolher todos os comprovantes agora, todos, e eu vou pegar um punhado de farinha, o azeite já está aqui, que é o azeite de Israel, e vou untar, e vou recolher todos os pedidos, entendeu? E vou apresentar diante de Deus e pedir que Ele prospere igual prosperou aquela mulher. Ela poderia dizer, não creio, e o profeta respeitaria. Qualquer pessoa xingaria aquele profeta, até dizendo assim, está se aproveitando da situação dessa senhora. Mas graças a Deus ela creu. A questão é se você crer. Bispo, eu vou fazer, só vou esperar acabar e eu vou fazer. Se você crer, Deus vai abençoar e tu vai dar o testemunho. Ontem, uma senhora subiu ao altar e ela veio da divisa de São Paulo com Mato Grosso, ou de Mato Grosso com São Paulo. Ela veio de lá. E ela falou, eu vim para ser abençoada e dar um testemunho. Ela disse, aqui na divisa de São Paulo com Mato Grosso, eu te assisto pelo YouTube. E sabe o que aconteceu, bispo? Deus operou. Deus abençoou a minha vida. Ela disse, eu fiz um propósito com você, eu fiz uma oferta de R$200. Ela dizendo, eu fiz uma oferta de R$200. E aconteceu o seguinte,
no momento que eu fiz essa oferta. Eu fui ao banco pensando, ela dizendo, pensando que eu ia receber só a minha aposentadoria, R$ 1.000 e poucos, ela falou. Foi isso que eu imaginei, foi isso que eu pensei. Mas, quando lá cheguei, a mulher do banco falou assim para mim, olha, você não vai tirar o resto, não? Ela falou, mas que resto? Ela disse, aqui tem R$ 20.000 na tua conta. Ela falou, o quê? Ela disse, o quê? R$ 20.000 na minha conta? Ela falou, aqui tem R$ 20.000 na sua conta. Aí ela disse assim, mas como se eu não tenho esse dinheiro? Ela disse, olha, como eu já não sei. Eu só sei que está aqui na sua conta e é seu. Ela disse, bispo, o senhor disse que Deus ia prosperar. O Senhor falou que Deus ia prosperar. E foi uma oferta, eu estou aqui até procurando o testemunho dessa senhora. Deixa eu ver se eu achei aqui. Você vai ouvir. Eu fiquei pauda, eu falei assim, agora não. Aí eu voltei. Tá aqui, ó. Eu vou colocar para você ouvir, para ninguém dizer que é mentira. Se eu disser que Deus vai fazer, Deus faz. E depois a gente vai logo adorar, então venha rápido, corre logo. Escuta esse testemunho aqui. Para glorificar o Deus da sua vida. Ai, ai, ai. Escuta isso aí. Os estão cheios de lágrimas, porque como é que se chama? Eu chamo Neuza e eu moro na divisa de São Paulo com Mato Grosso, uma vilazinha. Aí, Ai, meu Deus. São Paulo com Mato Grosso. Ouve aí. É longe. Eu saí de lá ontem, era 6 horas da manhã. E vim chegar aqui Tá sendo hoje, dado eu aqui, ó. atrasada, eu cheguei Testemunho. aqui agora. Aí, bispo, o meu filho comprou um terreno e tinha um sonho de fazer a casa. Ele nunca conseguia, porque ele é viciado. Depois o senhor vai dar um bispo para ele. Ele desviava o dinheiro. Aí o senhor, assim, pelo YouTube, que lá não tem igreja. Aí eu falei assim, Senhor, se esse homem é de Deus, Deus vai me dar uma pessoa para ajudar meu filho a fazer a casa. Escuta aí. Aí eu aposentada, fui receber o dinheiro na aposentadoria e fiz o propósito, R$ 200. Fui na loteca, né, pus. Aí eu cheguei no banco, aí a moça falou assim, você vai tirar só 1.000 e pouco. Eu falei, aí ela falou assim, ó, mas na sua conta tem 20.000. Aí eu falei assim, Como é que é? na conta tinha 20.000. Aí eu falei assim, mas é meu? Ela falou assim, é seu, tá na sua conta, é seu. Entendeu? Peraí. Ouça isso. Quem ouviu isso aí? Ela disse assim, ela mora na divisa de São Paulo com Mato Grosso. Aí ela disse, lá não tem a igreja Unido Deus Proverá e não pega programa de televisão. Mas eu assisto pelo YouTube, é isso mesmo? Hã? Assim, Aí você falou que esse homem é de Deus? esse homem de Deus, Deus vai me dar uma pessoa para me ajudar a fazer a casa do meu filho. Se esse homem é de Deus, Deus vai me dar uma pessoa para fazer a casa do meu filho. Olha o desafio que ela Aí fez. você fez uma oferta de R$ 200. R$ 200. E um copo de água, né? E o copo com água. Com água. Aí quando você chegou lá no banco, Tinha R$ 20.000. quanto? R$ 20.000. 20.000? E aí você falou assim, mas esse dinheiro é meu, você não sabia. Não. Aí a moça falou, é seu, tá na conta? E eu nem sabia. Ela falou assim, eu peguei o meu dinheiro da aposentadoria. Ela falou, mas só isso? Eu falei, esse que é o meu. Ela falou, não, mas na sua conta tem isso. E você não vai tirar? Eu fiquei pauda, eu falei assim, agora não. Aí eu voltei, orei, né? E depois eu falei, aí vim cá e falei pro meu filho. Aí a casa dele já tá quase no pão de laje. Graças a Deus. A igreja aí é para ficar de pé. Desculpa, fica de pé e glorifica o Deus poderoso. Igreja é essa, Brasil. Glória a Deus. Tá vendo? Cada milagre que eu rezo. Coisa poderosa, Senhor. E todos hão de ver.
calma aí. Eu ainda não digeri esse aí, não. Gente, é coisa de pasmar. É coisa de ficar pasmo, porque, olha isso aí, bicho. Ela vai pro YouTube, pega o copo com água e fala, se esse homem é de Deus, vai aparecer alguém que vai me ajudar a construir a casa do meu filho. Aliás, vira e mexe, tem uns 10 por semana fazendo esse desafio. Se é de Deus, eu quero ver. E aí ela chega no banco, a mulher do banco fala assim, ela falou, eu quero tirar minha aposentadoria, sua aposentadoria era 1.000 e pouco. Ela falou, vou tirar minha aposentadoria. Aí a mulher fala assim, mas você só vai tirar isso? Ela falou, é a minha aposentadoria, você quer que eu tire quanto? Ela falou, só que tem 20 mil. Ela, mas é meu? Ela falou, se tá na tua conta, é de quem? Ela falou, vai tirar? Ela disse, não, foi pra casa, orou, ainda tava com medo. E voltou, ela falou, agora a casa do meu filho já está em Ponte de Laje. Glorifica a gente, o Deus poderoso. Então, será que a gente é de Deus mesmo? Então eu sou de Deus ou não? De Deus, sua palavra não cai no chão. E tem outro testemunho, eu fiz pra mim. Tem outro testemunho, mas depois a gente ouve. Depois a gente vai ouvir o outro. E aí? É porque tem pessoas que quando a gente fala, faz propósito, faz desafio, elas acham que a gente está mentindo para poder fazer você ofertar. Não tem necessidade disso. Se eu disser que Deus vai fazer, Deus faz pela misericórdia dele. Você vê toda hora, gente, na internet, tem gente tentando denegrir a nossa imagem, tentando nos esculhambar, tentando nos fazer você achar que Deus não é na nossa vida. Perfeito, o Luciano nunca foi, nunca será. Eu cometo erros, posso cometer, mas um coração de Deus, isso aí eu tenho a certeza que eu tenho. E Deus sabe disso, até porque se Deus não soubesse, Deus também não honraria as nossas orações, nem as nossas determinações. Mas a prova está aí. Uma coisa é falar que eu vou orar e Deus vai fazer, outra coisa é você ver orar e Deus fazendo. Fez uma oferta de R$200, olha o que aconteceu. 20 mil na conta, sem ela saber da onde veio aquilo ali. Então, queridos, é aquilo que eu estou falando para você. Ou você crê, eu estava orando e Deus me deu essa direção. Haverá o milagre esta semana e você verá a bênção de Deus chegar. Tá? É igual o Bispo Carlos está falando aqui. Ó. O altar não toma nada de ninguém, o altar devolve. E devolveu a ela 20 mil. E é verdade. Tá? A Maria Donizete está dizendo, você é um verdadeiro servo de Deus. Bispo Luciano, sua palavra não cai no chão. Glória a Deus por isso. Então eu estou chamando todos para fazer esse propósito. Eu vou pegar um punhado de farinha com este azeite, eu vou untar, e sobre todos os comprovantes que chegarem até mais tarde, meia-noite, eu vou reunir e vou ungir e vou apresentar, e vou dizer, Deus, se o Senhor usou o profeta para pedir a ela o dízimo e a oferta dela, e ela fez, e o Senhor abençoou e prosperou, então o Senhor vai me usar e o Senhor vai prosperar. E depois tu vai contar o testemunho. Eu vou botar o teu testemunho aqui na live. Se você mandar para mim, é claro. Pix2, bispo, eu vou fazer agora meu propósito. Que às vezes a gente, tão envolvido com situações, acaba descrendo de que Deus ele pode fazer. E ele faz e vai fazer. Então você vai devolver o seu dízimo e uma oferta que representa o azeite e a farinha, de 100, de 50 ou de 30 reais, e vai ser fiel. E eu vou pegar, vai vir, por que por este Pix? pix2@udp.org.br, porque consegue chegar aqui. Então anota. Pix, a palavra é pix2, número 2, @udp.org.br. Tá bom? Então você pega e você pode então fazer isso hoje. Vai chegar para mim
Eu vou pegar todos os nomes e vou ungir com este azeite. Deus vai honrar. Você crê? Assim será. A oração está feita, toma posse, tá? Eu vou ficar aqui com o aparelho assim que chegar, tá? Alguns já chegaram, a Maria Rosângela, por exemplo. Eu vou juntar e até meia-noite nós vamos orar. E Deus vai prover, e Deus proverá. Tá bom? Acredita, isso não vem por acaso. Deus abençoe você, tá? Também amo vocês, tá? Obrigado, o Valmin, Vilamin, né? Terça-feira, o Bispo Carlos também está aqui lembrando, nesta terça-feira, 10 da manhã, a grande terça, preste bem atenção, a grande terça-feira da quebra do laço. Tem alguma coisa que está amarrada aí? Então é nessa terça-feira que nós vamos desamarrar. Você vai receber um laço que nós vamos cortar na hora, vai ser oração forte, vai ser muito forte. Chegue às 9 horas da manhã para a gente ungir o laço e vamos fazer. Josefa Salomão, lá da Inglaterra, de Londres, também com a gente na fé, tá bom? Adriana, ontem ela está falando, eu ajudei, hoje também vou ajudar. É isso aí. Vamos para a fé. Deus abençoe, Deus proverá e você vai ver que Deus vai honrar.